Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Decolar, o podcast da Atitude Inovação. Eu sou Eline Casasola, host do podcast e também sou fundadora e CEO da Atitude Inovação, uma empresa que trabalha com captação de recursos para inovação, financiamentos, editais não reembolsáveis, que é o tema inclusive desse podcast. A gente adora levar sempre a informação prática de quem participa do dia a dia, de quem já captou recurso, de como que aconteceu todo esse processo. Então, o que a gente fez? Convidou hoje uma pessoa muito especial, um cliente que já está com a gente há algum tempo, já participou de uma captação de recurso de um edital não reembolsável, está com a gente em outras captações também, e eu sei que vocês têm muita dúvida. Edital realmente existe? Recurso fundo perdido realmente existe? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre um case prático de uma captação de recurso para inovação não reembolsável, mas até chegar nessa parte a gente tem que ouvir e gosta de ouvir toda a história de como que funcionou todo esse processo. E então eu vou chamar já aqui comigo o Matheus Derré, que ele é o CEO da Fluxo Máquinas, para se apresentar e contar um pouquinho quem ele é, como ele começou essa história de empreendedorismo, que eu tô louca para saber, eu não conheço toda a história ainda de forma completa, e a gente vai entendendo como que aconteceu o crescimento da empresa até chegar na captação de recurso e como foi todo esse processo. Fique com a gente porque vai valer a pena com certeza assistir esse episódio. Matheus, obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe que eu estou esperando por esse momento já faz bastante tempo, né? Deu certo agora as nossas agendas. E é um papo super gostoso, super leve, que eu gostaria de poder compartilhar com os nossos ouvintes, com quem está assistindo, porque eu sei que existe muita história bacana por trás de todas as empresas, e a sua é mais bacana ainda pelo que eu conheço até agora. Então, fique à vontade para se apresentar e sinta-se à vontade nesse podcast também. Olá, Eline, obrigado pela apresentação e pela introdução. Na verdade, para mim também é uma satisfação estar aqui falando um pouco da nossa empresa e falando um pouco da minha história, de como que eu cheguei até aqui. Então, obrigado pelo convite. Imagina. E você já deu alguns spoilers e alguns cafés, algumas conversas que a gente teve sobre a tua história de empreendedorismo. Só que eu nunca consegui ouvir ela inteira e até o fim. Então, eu gostaria muito que você contasse, assim, peraí, como que o Matheus chegou até a Fluxo Máquinas? Por que resolveu empreender? Me conta como que aconteceu toda essa história. Sim, muito legal. Bom, e aí a gente vai ter que voltar um bom pouco no tempo, talvez uns 20 anos atrás, onde eu comecei a trabalhar com os meus tios na área da construção civil, e esse trabalho me levou a prestar alguns serviços também na área industrial, mas isso realmente há 20 anos atrás, assim. E naquele momento eu vislumbrei e achei muito interessante essa etapa da prestação de serviços dentro da indústria. E aqui na nossa região a gente tem um celeiro muito grande de agroindústrias. Gigante, né? Então, naquele momento eu entendi, eu era muito jovem, jovem também é meio maluco, né? Eu talvez não teria coragem, hoje eu não teria a coragem que eu tive há 20 anos atrás. Mas foi bom você ter tido naquela Foi excelente, época. Foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. E aí decidi empreender, né, com os conhecimentos que eu já tinha ali aprendido e conectado com a minha família, trabalhando numa empresa familiar, resolvi empreender na área da prestação de serviços da agroindústria. Nessa mesma fase, eu comecei também a estudar no Senai, tecnólogo em manutenção industrial, então muito conectado com essa minha vontade, aos 21 anos, Você começou super cedo também. Isso aí. Eu tinha entre 18 e 19 anos e aí com 21 anos abri a empresa. Então, esse processo entre trabalhar na empresa da família... Eu comecei com 21 também. E abrir a minha empresa foi com 21. E aí, enfim, trabalhei por longos anos, como todo brasileiro, empreendendo nessa empresa, fazendo do financeiro a produção, a entrega, a instalação, venda. E aí, bom, essa primeira etapa da história não teve um final tão feliz assim, porque acumulei um monte de dívidas, acabei tendo que fechar a empresa, mas, e daí voltei a trabalhar de maneira autônoma por 1 ou 2 anos, sozinho, prestando serviços por conta para retomar as minhas atividades. Aquela história, eu acumulei dívida, mas eu adquiri experiência. Muita experiência. Assim, eu até brinco que foi a faculdade mais cara que eu poderia ter feito. Mas foi uma experiência que nenhuma faculdade poderia ter me dado. Então, foi uma fase realmente muito difícil, assim, e eu imagino que
milhões de brasileiros passam por isso, então eu sou mais um entre meio esses todos, esses exemplos, mas que saem muito fortes mesmo, com muita... E com noção dos riscos, com mais conhecimento, com mais preparação para seguir em frente. Nesse processo todo de ter a minha empresa, eu prestava serviços para Fluxo. Para Fluxo, que é um grupo de empresas, então eu já tinha uma conexão ali com eles de prestador de serviço. Entendi. Eu fabricava algumas peças para eles. Nesse processo de fechar, eles conheciam alguns projetos que eu já tinha, e aí eles acabaram perdendo um fornecedor nesse processo. Então, anos depois, com novas oportunidades e conhecendo os projetos, me convidaram para abrir uma empresa e tocar alguns projetos que eles conheciam. Então, ali eu digo, até brinco, assim, que foi a pior fase da minha vida, a mais dura, mas que me levou para a melhor fase da minha história, onde eu pude recomeçar e começar a tocar esses projetos, que aí foi a partir da Fluxo, a Fluxo Máquinas, uma das empresas do Grupo Fluxo, que a gente acessou a Atitude Inovação e a gente se conheceu. E a Fluxo Máquinas tem quantos anos? A Fluxo Máquinas tem 8 anos. 8 anos. 8 para 9 anos. Então, você era fornecedor do Grupo Fluxo, eles te descobriram, de certa forma. Isso aí. E aí você acabou... Mas aí você fundou o CNPJ da Fluxo Máquinas? Sim. Sim. Da Fluxo Máquinas, sim. Eu tô desde o início. Justamente é onde eu fui oferecer para eles a venda de 2 projetos, porque o meu interesse, como eu já tinha fechado a empresa, tinha dívidas, o meu interesse era fazer negócio com eles, né? Vender os projetos para eles tocarem. Nesse momento, eles compraram os projetos, mas daí me compraram o meu passe junto, porque falaram, olha, a gente tem interesse nesses projetos, a gente compra, mas você vem trabalhar pra gente. E você não devia estar esperando isso, com certeza. Não. O meu grande objetivo ali naquele processo de fechamento de empresa era vender o máximo de coisas que eu tinha para ir pagando as dívidas. As dívidas. Então, nesse processo foi muito interessante, porque eu vi ali num capital intelectual a possível chance de levantar uma grana. Então, quando eles me convidaram, assim, para mim foi uma honra gigantesca, assim, eu jamais esperava ser sócio deles, conhecendo toda a estrutura que eles têm, a história que eles têm. Então, hoje também me sinto muito gratificado, assim, de estar junto e poder com essas compartilhar pessoas. A experiência deles, sem né? Dúvida, eu acho que isso deve sem ser dúvida. Incrível. É incrível e esse é um dos processos que a gente se acomoda no bom sentido, que eu digo, hoje com todo o conhecimento que eu adquiri, tanto naquele processo duro lá atrás, quanto nesse processo de adquirir conhecimento com os meus sócios, com os meus novos sócios, eu talvez não teria coragem. Não é bem coragem a palavra, mas é muito mais fácil você se conectar com boas pessoas e empreender junto. Sim. Sozinho as coisas são realmente muito difíceis. Se você erra sozinho. Se você tem um viés, você vai muito por aquele viés. Então é aquela velha história. Encontre um sócio que discorda de ti, que te complemente, que tenha um viés diferente do teu, justamente para vocês discordarem e poderem construir uma estrada mais segura, né? E até eu não tinha mentor, isso. De certa forma, os mentores, Totalmente. Assim, dentro da sociedade, realmente, eu como sou um dos mais jovens, se não o mais jovem, eu vejo eles muito como os meus mentores, como meus conselheiros, no sentido de absorver todo esse conhecimento, essa experiência que eles têm. Tem como aprender errando, como eu fiz lá no início, que custa caro, mas tem como aprender seguindo bons exemplos, ou até maus exemplos, mas aprender com os outros é mais barato. E que bom que você teve as 2 experiências, porque você pode até comparar como foi a Sim. primeira. Claro, você muito jovem, inexperiente, tem toda essa questão também, e depois com bagagem, com pessoas, com mentores te ajudando a direcionar o caminho. Acho que isso é incrível, né? Sem dúvida. E assim, a gente sabe que empreender não é fácil, é difícil, a gente mata alguns leões por dia, e aí, nessa sua jornada de empreendedorismo, porque assim, ao longo dos anos, você está há 8 anos com a Fluxo Máquinas, a gente está há 13 anos com a Atitude, você tem que ter um bom motivo para levantar da cama, você tem que ter, assim, um propósito, principalmente nos momentos difíceis, porque às vezes as pessoas acham que empreender é maravilhoso, e é sim, não é que não seja maravilhoso, é muito bom, mas é muito desafiador mesmo. E quando se torna muito desafiador, eu sempre penso, o que me faz levantar da cama de manhã, assim, com vontade? Claro que boletos é uma boa motivação, mas além dos boletos, o que te motiva, assim, a levantar da cama e trabalhar? Pode parecer demagogia barata, mas para mim são as pessoas. As pessoas.
talvez você pensasse que eu fosse responder inovação, mas eu diria que inovação é um meio para mim, Ou uma consequência uma consequência, do porque processo. eu amo assim eu me desenvolver e ver as pessoas também se desenvolvendo. Então, o fato de você ter as equipes desafiadas todos os dias, eu encontrei, na verdade, na inovação, melhor dizendo, uma boa forma, uma boa fórmula de desenvolver a equipe, desenvolver a empresa como um todo. Ou seja, a maneira como você coloca os desafios para a tua equipe, eu fui aprendendo, estou aprendendo que também a velocidade e a maneira como eles vão responder para ti. Então, todo mundo numa zona de conforto acaba se estagnando. E quando você coloca esses desafios de inovação para a tua equipe, você encontra respostas que nem você esperava delas, assim. Isso é incrível, que você não pensava. Então, isso é incrível, isso é incrível. Ou seja, a inovação é resultado, assim, do desenvolvimento das equipes, ou é um meio para a gente se desenvolver como equipe, como empresa, como pessoas. No fim das contas, no fim do dia é isso. É a gente ser melhor que ontem. Quando você percebe que você conseguiu formar uma boa equipe, um bom time, e que eles conseguem trazer soluções melhores do que você poderia imaginar, eu acho que isso é uma das coisas mais satisfatórias como gestor de equipes, né? As pessoas virem com soluções para problemas e você pensa, nossa, eu não tinha pensado nisso, que brilhante a ideia dessa pessoa. Exatamente. Eu acho que isso você resumiu de uma maneira muito, muito feliz esse processo, porque esse resultado talvez seja aquele momento que você chegue no final, pelo menos de uma etapa, e diga, opa, aqui está um marco importante que traz e brinda com um resultado todo esse processo de desenvolvimento de empresa e estrutura. Fui um bom gestor, porque assim, nem sempre nós somos bons gestores, né? Quantas vezes a gente percebe que toma decisões, claro, sempre tentando acertar, mas equivocadas. E eu me culpo muitas vezes, eu penso, nossa, que decisão errada que eu tomei, nossa, por que eu fui falar aquilo naquele momento? Mas é aprendizado pra gente também, então todo mundo erra, todo mundo é passível de erro, mas esses acertos são os que vão somando aquele... Que incrível, ainda bem que eu continuei, ainda bem que eu tô aqui, ainda bem que eu consegui passar por aquela tempestade e me tornar muito mais forte para continuar, né? Sim, realmente. Esses processos a gente passa com certa frequência, até porque a gente se expõe a todo momento a situações desafiadoras, né? A gente como pessoas, ou quem tá junto lá da minha equipe, eu vejo que quem mais se expõe acaba cometendo alguns equívocos. Então, é um processo natural, a gente tem que olhar para eles, eu sempre falo que a gente só tem que olhar com humildade, e tem um colega que traz algo complementar a isso, com seriedade para a gente não errar igual de novo. Vamos errar em coisa diferente, o Anderson diz. E é um pouco disso, né? Não vamos errar com as mesmas coisas, porque daí é um pouco de... ignorância no sentido mais leve da palavra. Porque, assim, se você não errar, é porque você não tá fazendo nada. E, assim, vocês são uma empresa muito inovadora, e todos os nossos clientes que são clientes e empresas muito inovadoras, você tem que entender que errar faz parte do processo, e como você falou, aprenda com aquilo, tem uma lição aprendida, e aí do próximo você vai fazer melhor. Vale para nós como vida e para os projetos empresas, também. Né? Errar o mais rápido possível nos processos de projeto é a forma mais rápida de você chegar na solução ideal para o que o teu cliente espera. Exatamente. E o que a Fluxo Máquinas faz? Assim, se você pudesse resumir, porque eu sei que vocês têm várias frentes, estão com muitos projetos, mas se você pudesse, assim, dar um direcionamento, o que a Fluxo Máquinas faz hoje? A gente faz desenvolvimento de máquinas, soluções, equipamentos voltados para o manejo, para o pré-abate e para o abate de animais. Então, eu diria que esse é um chão onde a gente se firmou com muita felicidade, que foi até uma etapa da indústria que ficou um pouco desassistida por muito tempo. Então, a gente focou nessa etapa do processo onde o animal, a ave, no caso do nosso projeto, por exemplo, que é para frangos de corte, onde o frango ainda está vivo e ele depende de um manejo extremamente seguro, cuidadoso e dentro das exigências de bem-estar animal, até o processo de abate dele dentro dessas mesmas condições também. Então, a gente focou nessa etapa dos processos dentro da cadeia de produção de proteína animal. Que tem um mercado gigantesco. Enorme. E não tem como fugir aqui na nossa região, novamente, né, falando.
porque aqui a gente tem um celeiro de oportunidades e é um berço tanto de produção de soluções para o Brasil e para o mundo, quanto de produção mesmo, né? Avicultura, suinocultura, a piscicultura chegando forte no sul do Brasil também. É verdade. Vi alguns projetos nessa área também, achei muito interessante. Tem muita coisa legal. E muitas oportunidades de automatizar, muitas oportunidades de colocar inovação e tecnologia. Então, eu sinto que ainda estamos engatinhando nesse cenário e nessa área. Então, é um mar de oportunidades, né? Realmente. E você lembra, eu acho que a gente está fazendo os projetos, talvez já há uns 3 anos e meio, não lembro exatamente o tempo, mas você se recorda como a gente começou a conversar sobre captação de recurso? Através das redes sociais. Eu seguia desde sempre, de muito tempo, vocês nas redes sociais, no Instagram. Sou fã da Atitude Inovação. Desde antes de ser cliente, eu sempre brinco com vocês. E acho que foi através disso, assim, vendo algumas coisas com relação a projetos de subvenção e tudo mais, meio desacreditando, mas quero entender um pouco mais sobre isso. Será que é Aí verdade? A gente falou várias vezes, né? Inclusive, uma vez que eu me recordo de maneira muito correta, assim, muito fresca na minha memória, é uma experiência que a gente teve numa Mercoagro, aonde eu chamei alguns sócios para sentar com a gente, assim, e trouxe vocês, e ali era a minha esperança, assim, de a gente sair executando o projeto, e mais uma vez a gente teve algumas pessoas duvidando e tal, porque realmente pra gente era como é normal. Era a minha visão 2, 3 conversas antes daquela, né? Então a gente passou por esse processo de ir maturando todo mundo dentro da empresa, né? Eu acho que até talvez a começar por mim e depois para todos os outros sócios. Porque assim, eu acho que faz uns 3 anos que a gente faz projetos juntos, mas que a gente conversa talvez uns 5 anos, mais ou menos isso. Acho que sim. É porque é muito comum, em todos os lugares do Brasil que a gente vai, as empresas pensarem, tá, mas peraí, o financiamento é até algo que as pessoas, né, é mais normal, de certa forma. Financiamento para inovação, tem uma taxa reduzida, maior prazo de carência, amortização, mas peraí, quando eu falo do recurso não reembolsável, que antigamente era chamado de fundo perdido, e a FINEP não gosta que chama de fundo perdido, porque realmente não é um fundo perdido, bem pelo contrário, ele é muito bem aproveitado. Você se recorda, assim, no começo, quando você ouviu falar assim, olha, será que esse negócio realmente funciona? Porque muitas empresas têm essa indagação, será que isso realmente funciona? Ou será que isso é para mim? Mas acaba morrendo nisso. E você não, você foi diferente. Você não, eu quero entender mais, eu quero ir atrás, eu quero ver se eu consigo me encaixar, eu quero ver o que tem que eu possa agregar dentro da minha empresa. Então, acho que esse teu passo à frente motivou com que realmente tudo isso fosse acontecendo. E eu sei que no grupo foi aos poucos que a gente foi conquistando, foi demonstrando o nosso trabalho, foi demonstrando como que funcionava todo esse processo, porque infelizmente nesse mercado, a gente precisa falar a verdade, tem muita consultoria que não faz um trabalho bacana, que diz que é tudo muito fácil, é tudo muito rápido, e não é assim. Né? Você é a prova viva de quanto, assim, é moroso, é trabalhoso, tem um trabalho gigantesco na preparação, na elaboração do projeto e depois em toda a prestação de contas. Então, eu gostaria que você contasse um pouco, assim, da experiência, como foi. Da experiência como um todo, eu estava até me recordando que, bom, e aí tem 2 características dentro do grupo, né? Os sócios sempre foram muito pés no chão, sempre foram desenvolvendo todas as soluções e as empresas dentro do Grupo Fluxo com recurso próprio. E aí até eu tinha pensado em iniciar com financiamento. Isso. E aí eu tive uma resistência ainda maior por conta de que era uma empresa que não estava habituada a buscar captação e via isso como... vamos fazendo aos pouquinhos com recurso próprio e tá tudo certo. E aí eu vi na subvenção, né, uma oportunidade muito grande da gente tentar quebrar essa barreira nesse sentido. E esse processo como um todo, Eline... Porque ele tem que ser quebrado até em partes, né? Porque ele é muito longo, muito complexo. Longo. Ele começa com aquele trabalho de analisar todas as oportunidades que a gente tem dentro da empresa para ver se aquilo faz sentido com o know-how da empresa. E eu vi que vocês participaram desde essa etapa. Isso.
eu lembro disso. Análise de elegibilidade, né? Exatamente. E até vou fazer um parênteses aqui. Por que é importante fazer análise de elegibilidade? Vocês são muito inovadores e a maioria dos nossos clientes são muito inovadores. E tem muitos projetos lá na fila, aguardando para começar, aguardando para ir para o mercado. E qual deles é o melhor projeto para encaixar no edital ou num financiamento? Como escolher o melhor projeto? Como saber se esse projeto é aderente? Então, a gente precisa fazer todo um mapeamento. Então, a gente sempre faz análise de elegibilidade, principalmente quando é recurso não reembolsável, porque... olha só que dado interessante, a maioria das empresas que são reprovadas em subvenção, por exemplo, da FINEP, elas são reprovadas na elegibilidade, que é um cara crachá, digamos assim. Então, primeiro a gente vai fazer análise dos projetos de inovação que a empresa tem, entendendo o que cabe financiamento, o que cabe um recurso não reembolsável, e depois, separando isso, quando a gente vai para o recurso não reembolsável, eu preciso entender se a empresa é elegível frente ao edital. Porque se você não é elegível em um quesito do edital, você faz todo um trabalho e você espera meses para ser avaliado e você é reprovado. Então, realmente, alguns clientes, algumas empresas falam, nossa, mas precisa de tudo isso, mas tem que fazer todo esse detalhamento. A gente prefere fazer todo esse detalhamento antes, que é um bom planejamento, evitando frustrações depois. Então, a gente sabe que é cansativo até, de certa forma, mas ele é uma preparação para tudo que vem depois, né? Sim, de fato. E a elaboração do projeto de inovação, eu acho que é um outro ponto bem importante, porque eu lembro que no começo, obviamente, o Matheus não tinha experiência, nem a equipe dele no processo, a gente vai explicando todo o processo, vai demonstrando, mas eu lembro que depois que teve a aprovação da subvenção, você falou, nossa, agora eu entendo que você falou que realmente era muito trabalhoso. Então, como foi a experiência de ajudar na construção do projeto? Sim, e tem e vou adicionar mais um comentário nisso, porque muita gente veio depois dessa aprovação me dizer, cara, então agora vocês conseguem fazer sozinhos. Daí eu falei, não, agora o que eu tenho certeza que eu preciso continuar fazendo outros projetos. E de fato seguimos, né? A gente já tá com outros, enfim, não de subvenção, mas de outros protocolos abertos aí, outros processos, outros projetos abertos dentro da empresa. Então, tanto tive a consciência, a materialização do que era todo o desafio, quanto tenho certeza que a gente precisa de consultoria especializada para seguir e até para evitar de cometer erros durante esse processo por não conhecer, por ignorar alguma etapa importante desse processo. Sim. Então, a construção como toda, Eline, confesso que foi muito árdua, a gente desconhecia e não entendia exatamente por que fazer algumas coisas. Porque a gente insistia em tantas coisas. Porque vocês insistiam em alguns métodos, mas depois ficou muito claro, quando a gente passa pelo primeiro processo, de que você e tua equipe têm muito conhecimento de toda a sistemática. Então, para os próximos fica até mais fluido, mais fácil, gera menos conhecimento, menos contestamento, porque a forma como vocês organizaram tudo, depois parecia um quebra-cabeça, assim, espalhado. Mas depois, quando a gente montou o projeto e o protocolo todo, fez muito sentido e deu para entender por que de cada etapa daquele processo. Porque durante a construção do projeto, parece muitas vezes que não está fazendo muito sentido, parece que as coisas são muito aleatórias, são pedaços de cada coisa. Eu falo uma colcha de retalhos. E aí, quando a gente vai costurando tudo isso e o projeto fica pronto para ser protocolado, né, para submeter à fonte de fomento, aí ele vai fazer sentido em todo ele. Porque uma coisa é consequência de outra coisa. Ele tem que fazer sentido. Não adianta você... E esse é um ponto, inclusive, interessante, porque um bom projeto de inovação, um projeto real, ele sempre vai fazer sentido. Se uma empresa, graças a Deus, isso nunca aconteceu com a gente, mas se uma empresa for fazer um projeto de inovação para buscar um recurso que não é efetivamente para aquele projeto, ela está mascarando um projeto de inovação, essa colcha de retalhos, ela não vai... O quebra-cabeça não encaixa. E você não vai conseguir encaixar, porque, de certa forma, seria uma mentira, em algum ponto da mentira ia ficar uma ponta solta. Então, eu acho até bem interessante o formulário da FINEP, as perguntas que a FINEP faz, no caso dessa subvenção, porque ele conta uma história que é impossível se você estiver mentindo, você vai deixar uma ponta solta. Com certeza. Ele vai se juntando ao longo do projeto. E até a estrutura de prestação de contas também, em algum momento, ele é muito claro e transparente, as exigências são muito... que é um ponto importante também, né? Porque as exigências da FINEP, que num primeiro momento parecem
exageros, quando você faz a primeira prestação de contas, que é o nosso caso, dá para ver que tudo fica muito bem encaixado e muito bem explicado. O que é necessário diante de uma responsabilidade que é um projeto de subvenção. Exatamente. Mas, voltando para o ponto anterior, algo que para nós foi muito desafiador nesse processo de escrever o projeto foi escrever. Porque a gente está acostumado a apresentar de maneira técnica, com imagens, projetos, informações técnicas, e ali a gente tem que pegar tudo isso e transformar realmente em redação, em texto. Então, dentro daquela metodologia que vocês têm de ir estruturando isso e extrair da gente, isso para nós é estranho no começo, né? Para quem é acostumado a desenvolver projeto, máquina, automação, etc. Então, eu diria que esse foi uma parte curiosa que a gente teve que, como equipe, assim, se desafiar a escrever, a falar, né? A gente Até não porque muito é uma disso. linguagem muito técnica que vocês utilizam. Então, Tem que simplificar aquilo. a gente pega aquela linguagem técnica e tenta simplificar para que quem está do outro lado consiga entender, porque por mais que vai o vídeo junto, né, que fala um pouquinho da empresa, mas tem lá todo o formulário escrito que quem está lendo precisa... Aquilo precisa ornar, né? Aquilo precisa, assim, fazer um sentido, ter um contexto. E aí, quando a nossa equipe lá, a Patrícia, a Karine, enfim, todo mundo vai fazendo a coleta de dados, elas vão tentando entender e pensando, como que eu vou colocar num contexto que fique fácil o entendimento? Porque ele é complexo, eu estou lidando com uma inovação pioneira, então isso é até um ponto importante. Edital não reembolsável, eu estou lidando com inovação pioneira, ou seja, que não existe no Brasil, e com alto grau de risco tecnológico, além de outros KPIs que estão relacionados ao edital não reembolsável. Só que você transformar tudo isso em algo escrito, palpável e que quem lê consegue entender, por mais que são técnicos que irão avaliar também, para a gente também é um desafio conseguir coletar esses dados e transformar. Mas, ao mesmo tempo que é um desafio, é algo muito gostoso. Você vê um projeto pronto, vê um trabalho pronto, eu acho que é algo assim... Quando a gente aperta o botão de enviar o projeto e quando a gente recebe o e-mail de aprovação, são 2 momentos, assim, incríveis. E você trouxe um outro ponto agora do desenvolvimento que pra gente também não fazia muito sentido, ou melhor, era desconhecido, que é o fato, alguns pontos do nosso sistema todo, a gente ainda não sabia exatamente como resolver. Isso é Não verdade. sabia exatamente como desenvolver especificamente aquela técnica. E abriu a minha mente de uma forma muito, muito curiosa, assim, quando eu passei a entender que o recurso de subvenção é realmente não para investir em um projeto que está claro e transparente de como eu vou resolver tecnicamente. Esse a empresa faz por conta, porque o risco é baixo. É baixo. Eu já tenho um problema, eu tenho uma solução, eu só preciso executar essa solução. Exatamente. Agora, quando eu tenho um processo onde eu tenho um problema identificado, não tenho uma solução dentro do nacional, mas tenho ali um conceito que tem uma chance muito grande de resolver aquele problema com tecnologia que seja aderente ao processo de subvenção, essa é a grande oportunidade. Isso é uma explicação minha, uma teoria minha, do entendimento que eu tive dos recursos disponíveis com subvenção. Para fazer sentido, porque aí é nisso que muita gente não acredita. Tá, mas para que subvenção se a empresa pode desenvolver? Não. Peraí, a empresa muitas vezes vai desenvolver ou vai arriscar seu capital limitado em investimentos que tenham um processo claro de começo, meio e fim. Num projeto de subvenção, você tem ali um ponto de desafio maior. Um risco muito maior. Risco muito maior. E falando desse processo de subvenção nosso, por exemplo, se a gente fosse pensar em executar ele com caixa, a gente não aplicaria nem 10% de toda a tecnologia que está sendo empregada ali. Não desenvolveria nem 10% a nossa equipe com inovação e tecnologia da maneira como a gente está desenvolvendo. Ou seja, você até vai tentar chegar perto daquilo, mas com o recurso mínimo disponível, no tempo mais rápido possível, porque o empresário vai estar precisando trazer dinheiro para a caixa, e não necessariamente com foco na melhor tecnologia possível para desenvolver pessoas aqui, mercado, e para desenvolver uma tecnologia realmente disruptiva dentro do Brasil, uma tecnologia nacional. Então, isso me abriu a mente também para outras oportunidades, mudando essa maneira de pensar, entendendo que
Não sei se é muito raso esse meu entendimento, mas me parece que o processo de subvenção é exatamente esse. Sim. É você desenvolver tecnologias que sejam realmente disruptivas e que possam estar prontas. Quem sabe o mercado esteja pronto, vamos supor, para daqui 10 anos para uma determinada ideia. Talvez seja exatamente essa que eu tenha que levar para Começar a subvenção. pensar, Começar a exatamente. pensar agora. Porque você não pode pensar numa ideia ou num projeto de curto prazo para subvenção, até porque o tempo de elaboração, protocolo, análise, depois aprovação, assinatura de contrato, é um período que, no caso de vocês, foi mais de um ano. Bem mais de um ano, se a gente contar desde quando a gente começou a elaborar o projeto. Sim. Então, já precisa ser algo pensado a médio e longo prazo. E tem um ponto bem interessante que eu lembro, que quando a gente começou a fazer o projeto, você pediu assim... eu lembro que o recurso dessa chamada era até 10 milhões, se eu não me engano, e você falou assim, quanto que eu posso pedir desse recurso? E eu falei para você o quanto você realmente precisa. Uhum. E aí, quando vocês começaram a fazer todo o projeto, você falou, olha, se eu conseguir esse recurso, eu vou andar muito mais rápido e com muito mais tecnologia. Se não, eu não sei se eu vou conseguir desenvolver, ou se eu desenvolver, eu vou desenvolver... o mais simples possível. O mais simples possível. Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante, o quanto vocês conseguiram avançar rápido e com muito mais tecnologia, estando à frente desse mercado. Com certeza. Eu acho que é um ponto bem interessante. E conectando esse exemplo, a gente faria uma máquina quase que 100 ou 100 aplicação de robótica, inteligência artificial, faria o mais simples possível para rodar pelo menos. E nesse contexto, a gente conseguiu, de fato, já começar a entregar uma máquina para o mercado com toda essa... esses temas que são latentes e que são importantes realmente para o mercado brasileiro como um todo estarem desenvolvendo, que é robótica, inteligência artificial já aplicado num desenvolvimento que não teria. E o que é esse produto, então? Acho que está todo mundo curioso para saber, né? Qual foi o projeto de inovação? Você pode contar um pouquinho Claro. o que vocês estão desenvolvendo com esse recurso não reembolsável? Claro. Vamos falar primeiro do problema, então, para situar quem não é da área. Ok. Na nossa região aqui, a gente tem... É fácil de identificar, mas para todo mundo que esteja assistindo, né? O processo de produção de proteína animal de frango, ele começa lá no aviário, colocando pintainhos num processo de crescimento e engorda que dura cerca de 40 dias. No último dia dele, onde você teve todo esse processo de cuidado, manejo, alimentação, você precisa carinhosamente coletar ele, colocar num caminhão de transporte e levar até o frigorífico para o processo de abate. Lá na granja hoje, e aí eu volto num ponto onde eu trouxe antes que a área de manejo e pré-abate ficou um pouco abandonada. Nessa área, dentro do nosso processo nacional, ele é totalmente manual até hoje. Então, naquele determinado dia que um aviário tem que ser transferido, aquela carga tem que ser toda carregada em caminhões e levada até o abate, esse processo é todo manual. Vão lá 12 pessoas... ou 24 pessoas, quando são 2 equipes, uma por caminhão, e elas ficam lá coletando, agachadas, as aves, colocando dentro de gaiolas. Um por um. Um por um, ave por ave, caixa por caixa, e carregando no caminhão. Esse processo todo, a gente entendeu a partir de pesquisas, problemas, muita pesquisa de campo, de ir nos nossos clientes. A gente foi do norte do Mato Grosso até o extremo sul do Brasil para pesquisar e entender os diversos cenários. E esse processo a gente resolveu automatizar. Porque isso demora horas para carregar, assim, pelo que eu me lembro, pelo que eu já ouvi falar, quando você vai fazer um carregamento, muitas pessoas durante várias horas, a depender do tamanho do aviário, para fazer todo esse processo e todo ele muito manual. Sim. Para a gente trazer números assim para situar, esse é um processo, a gente está acostumado a ver quem mora numa cidade que tem uma unidade de frigorífica, está acostumado a ver muitas pessoas trabalhar ali na unidade. Mas a gente esquece ou nem vê os trabalhadores que estão indo coletar todas as aves todo dia para aquele abatedouro rodar. Então, só para a gente se situar em números nesse processo dessas pessoas que não estão aos nossos olhos, a gente tem num abatedouro, por exemplo, muito grande ali no Paraná, um cliente que tem um abate enorme de 600 mil aves por dia. Nossa, é um abate muito grande esse. Muito grande.
ele tem cerca de 450 pessoas todo dia trabalhando num regime de 3 turnos, só apanhando frango e colocando só nesse processo, só Nossa. formando essas equipes. Num frigorífico como aqui de Chapecó a gente vai ter aí facilmente 100, 120 pessoas todo santo dia, na chuva, chovendo ou fazendo sol, fazendo frio, fazendo calor. Essas equipes estarão lá fazendo essas atividades. Então, também tem uma conexão muito forte com a segurança e o bem-estar das pessoas, né, esse projeto. Porque também é um apelo muito forte nos últimos anos, esses trabalhos que ainda estão às margens das nossas normas, das nossas condições de ergonomia. Então, esse projeto ele vem para unir esses 3 pilares. Processos ergonomicamente confortáveis e dentro das normas do trabalho, bem-estar animal e produtividade e automação resultando em produtividade para a indústria. Então, vocês desenvolveram um equipamento que faz essa panha de aves de forma automatizada, de certa forma. E aí, bom, todas essas pessoas que estariam durante várias horas fazendo essa panha de 1 a 1, eu consigo fazer com que elas sejam alocadas em outras atividades mais confortáveis, eu acho que não é nem essa Sem palavra, dúvida. mas em outros modelos de trabalho, e essa máquina ela entra no aviário e ela vai direcionando os frangos para que eles entrem de forma automática e já vão direto para o carregamento, é isso? Exatamente. Na verdade, é um sistema com algumas máquinas. Então, dentro desse sistema, a gente tem uma máquina de apanha que vai fazendo esse trabalho, vai adentrando pelo aviário, coletando as aves, elevando elas até um posto de trabalho dentro dos padrões ergonômicos. Aí, depois de coletada dentro da caixa, também um mecanismo organiza essas caixas de maneira a formar blocos. Esses blocos de caixas são transportados até o caminhão por um segundo equipamento. Então, esse processo todo, né, de transferência das aves do chão do aviário até as caixas carregadas no caminhão passam por alguns elementos ali que são os elementos que contemplam esse projeto. Que interessantíssimo. Isso não existia no Brasil até então. Não existe no Brasil até então. Que incrível. Isso é uma inovação pioneira com alto grau de risco tecnológico, que é o que a gente veio falando até agora. E o edital que foi submetido foi o edital de tecnologias digitais na área de robótica e inteligência artificial. Que tem muito nesse projeto. Mas veja bem, olha a oportunidade de desenvolver o mercado, porque a gente conseguiu o recurso. Talvez com recursos próprios, a gente desenvolveria isso, pensaria em desenvolver daqui 10 anos, sei lá, ou desenvolveria uma máquina minimamente operacional, só para funcionar. Que fizesse o básico. O básico, isso aí. E hoje o projeto já está em andamento, já está em prestação de contas. Inclusive, eu vi já a máquina funcionando, eu fiquei... Exato. Já estamos nos primeiros testes e prototipagens. Eu achei incrível. Eu fiz algumas filmagens e eu falei, me avisa quando puder divulgar, porque eu achei algo sensacional. Esse é o ponto interessante do nosso trabalho. Porque a gente vê tanto projeto bom, tantas boas ideias sendo executadas, tendo a oportunidade de captar o recurso e ir para o mercado, e a gente fica tão feliz quando a gente consegue ver essas boas ideias que vão mudar o mercado, que vão ajudar diversos setores, sendo realmente executadas com o recurso que foi destinado para esse fim. Eu acho que para a gente, assim, é algo que não tem preço. E tem uma parte que eu gosto muito, que é quando a gente dá a notícia que o projeto foi aprovado. Eu lembro que você recebeu um e-mail da FINEP, e aí você me ligou e você falou, Eline, dá uma olhada no e-mail, porque eu não entendi direito o que quer dizer esse e-mail. E realmente ele estava um pouco confuso. E eu e a Patrícia estávamos em um evento, fomos ler o e-mail e até nós estávamos nervosas, porque a gente estava aguardando tanto tempo essa aprovação, né? A gente leu uma vez o e-mail e ficamos com dúvida. Lemos a segunda vez o e-mail, não, realmente isso aqui considera uma aprovação de projeto. E aí a gente ligou para o Matheus com uma chamada de vídeo para contar, porque era uma notícia maravilhosa. Como você recebeu essa notícia? Eu lembro que você até segurou um pouquinho internamente para contar, porque para ver se realmente ia para assinatura de contrato, se o dinheiro realmente ia entrar na conta. Então, conta um pouquinho desse processo, por favor. Você falando agora sobre esse processo, eu parei para pensar que ainda aí tinha ainda um pouco de ceticismo meu,
Porque, veja, naquele momento, eu não consegui nem comemorar, assim, porque eu digo, não, peraí, Eu acho vamos que a ver gente isso comemorou mais que acontecer. você. Vamos ver isso aí acontecer, de fato, vamos ter cautela, será que é verdade mesmo? Então, eu acho que foi uma mistura, é aquela velha história que demorou um pouco pra ficha cair, porque realmente era uma notícia que a gente esperava há muito tempo e que tinha a oportunidade de transformar uma solução que era só uma ideia em algo real. Então, beira até entra até aquela parte que a gente duvida, assim, de tão boa que é a notícia, né? Então foi um misto de euforia contida e um pouco de dúvida. Poxa vida, será que isso aí vai acontecer mesmo? Bom, e aconteceu. O que eu Até posso assinar, dizer para todo mundo é que acontece e é verdade. e até assinar o contrato, porque depois que assinou o contrato, não, peraí, não tem mais volta, foi assinado o contrato. Aí a gente falou assim, vamos esperar o dinheiro cair na conta. Uhum. Aí quando o dinheiro caiu na conta mesmo, não, peraí, agora sim o dinheiro tá na conta, não tem mais Vamos volta. começar a executar. Aí a primeira coisa que o Matheus falou foi assim, tá bom, e agora? Como que a gente faz? O que eu faço? Nunca Como, cheguei nessa etapa. como que começa a prestar conta de tudo isso? E eu acho que esse é um ponto bem importante, porque a gente elabora o projeto de inovação já pensando em como será feita a prestação de contas, como que a gente facilita essa prestação de contas. Então, tem alguns pontos, inclusive na nossa metodologia de elaboração de projeto, que eles já estão considerando essa prestação de contas depois. O que, assim, facilita um pouco o processo, ele continua sendo burocrático, Sim. ele continua tendo a morosidade, que é normal, mas assim, eu acho que a gente tenta facilitar um pouco a vida do nosso cliente e a nossa também, coletar todos esses dados para prestação de contas e seguir para o próximo passo. Então, nesse momento, o projeto de vocês está em andamento com a prestação de contas, a primeira agora está em andamento. Está em andamento. Daí, como que funciona até para vocês entenderem em casa. Depois da assinatura do contrato, é liberado a primeira tranche do recurso, liberou a tranche, que é o dinheiro na conta, a gente começa a executar, ou no caso do Matheus, ele já vinha executando, porque o edital que foi feito todo o processo, ele permitia já ter iniciado a execução e considerar essas despesas retroativas, e depois que o dinheiro entrou na conta, efetivamente, coletamos as notas fiscais, que já tinham sido realizadas, o que já tinha sido comprado, atualizamos o parecer, o andamento do projeto e deu continuidade no que já estava andando. Exatamente. Então, agora é prestar contas dessa primeira tranche, esse primeiro recurso que entrou na conta, e depois recebe a segunda tranche e presta contas até finalizar todo o processo. Sim. E você trouxe nessa fala anterior, algo que eu nunca tinha parado para analisar de maneira fria, mas que eu já tinha percebido na prática. Que mesmo que a gente soubesse fazer todo o processo, mesmo que a gente fosse feliz de ter um projeto aprovado numa subvenção sozinhos, a gente ia ficar completamente doido na hora de prestação de contas, porque a gente possivelmente iria contar toda a história de uma maneira técnica ou de uma maneira como a gente está acostumado a gerenciar dentro da nossa empresa, Sim. que para nós faz sentido. Sim. Mas não é o formato como a gente deve fazer aquela prestação de contas. Então, o fato de a nossa montagem do orçamento estar de acordo com como tem que ser a prestação de contas, de acordo com as rúbricas e organizadas, agora faz muito sentido. No primeiro momento parecia um bicho-papão, assim, a prestação de contas. Mas daí depois que você vai encaixando, nossa, vou dizer que nem é tão burocrático quanto eu pensava quando você leva organizado. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente começou bem e o processo da primeira prestação de contas, assim, é isso. No primeiro momento, até engrenar e entender, demorou um pouquinho. Depois dá pra ver que é super tranquilo, é lançar tudo bonitinho e guardar as notas que não tem erro pra fazer essa montagem. Mas isso tudo porque começou certo lá na hora de protocolar o projeto. Exatamente, desde Possivelmente, o orçamento... se fosse a gente, nós teríamos pensado de outra maneira, que é como a gente organiza as contas dentro de casa. Sim, o dia a dia de vocês. De nosso dia a dia. Exatamente. Que não necessariamente é a forma como o FINEP trata aquelas contas. E no dia a dia da empresa, após a notícia da aprovação, após o dinheiro cair na conta, o que você percebe que está mudando na cultura? O que você percebe assim, que são os principais pontos que você já está percebendo que está fazendo a diferença internamente? Porque eu sei que é recente, de certa forma, né? A gente está executando agora a primeira prestação de contas, mas eu imagino que já tem algumas mudanças internas acontecendo. Tem. E acho que a principal é a velocidade, Aline. A velocidade com que a gente consegue integrar e absorver tecnologias que estariam fora do nosso alcance com recursos próprios.
Não que a gente não tenha conhecimento sobre ela ou não teria capacidade, mas sem recurso é realmente difícil. Ou com os recursos daqui a pouco destinado para algo que fosse mais imediato, mas não tão disruptivo a longo prazo. Você teria que, dentro de uma empresa e dentro de os boletos vencendo todo dia, você às vezes tem que olhar para isso e priorizar essa outra parte. Então a grande diferença foi, pela primeira vez, poder de fato priorizar alguns projetos de inovação com velocidade, com pauta, com cronograma e poder executar aquilo sem medo, sabe? Sim. Porque você tem um recurso disponível para aquela etapa. Essa é uma diferença, assim, absurda dentro da empresa para a gente no dia a dia. Já dá para notar porque a evolução da gente como conhecimento, como corpo técnico, como equipe, assim, tem mudado muito. A gente acabou se estruturando, conhecendo, adquirindo habilidades que a gente há 6 meses atrás não tinha. Que interessantíssimo isso. Isso é muito, muito... assim, ouvi isso de alguns empresários já algumas vezes e eu fico muito feliz, porque é uma mudança de cultura, de certa forma, também. Totalmente. Que é permitida ou, assim, ou acelerada, de certa forma, com o recurso. E uma coisa que me chamou a atenção é, logo depois que teve a aprovação da subvenção, você me falou, Eline, eu tenho outros projetos no radar. Agora eu entendi, gostei do negócio, eu entendi como é que funciona, entendi que dá para captar e realmente funciona. E você já havia comentado, enfim, a gente está com outros projetos em andamento também, eu acho que isso é bacana também, você saber, ufa, peraí, realmente dá certo, então eu sei que eu posso pensar a longo prazo em outras ideias que a gente pode encaixar em outras coisas também. E isso talvez se dê até um pouco de segurança, um pouco de esperança, claro, de você poder acelerar de uma forma muito mais rápida, né? Sem dúvida. Esse é outro ponto que muda na cultura também, porque você entende que você pode estruturar a equipe, investir em equipe, desenvolver todo esse time para focar exatamente na execução daquele projeto, como foi planejado, e talvez sair na rua, buscar outros problemas para solucionar dos clientes e olhar para esses recursos, financiamentos, subvenções disponíveis no mercado para acelerar isso tudo. Porque no fim das contas, acho que esse é o objetivo, né? Chegar o mais rápido possível nessas soluções que o mercado precisa. Exatamente. E esse é um ano, a gente vinha conversando desde o início do ano sobre isso. Na verdade, desde o ano passado, que a gente vinha comentando, olha, 2026 vai ser um ano que vai ter muito recurso para inovação. E isso a gente ouvia falar da FINEP, ouvia falar também de BNDES, desde o Plano Nova Indústria Brasil, e ele está se realizando. Então, está com recorde de recurso para inovação, tanto o BNDES, quanto o FINEP, quanto o IBRAPIN. Então, estamos numa janela, num cenário de oportunidade gigantesca, tanto de recurso reembolsável, quanto de recurso reembolsável e não reembolsável, as duas opções, as duas possibilidades, o que permite com que você consiga fazer um planejamento a médio e longo prazo, pensando, ok, o que eu tenho mais a médio e longo prazo, eu posso pensar num recurso não reembolsável, vou buscar um edital que eu consiga me encaixar, e o que talvez não é tão disruptivo, tão inovador, e que eu já precise desenvolver, ou que eu já esteja iniciando o desenvolvimento, eu posso estar buscando financiamento para inovação. Então, você olha os dois cenários, certo? Sim. Como tem frentes dentro da empresa nessas condições hoje, né? Exatamente. A gente tem alguns projetos que estão mais maduros, são de curto prazo, a gente tem uma segurança maior em investir neles e saber que ali na frente eles vão trazer um caixa com mais segurança. Então, o foco, às vezes, para esse nem é subvenção pela velocidade que você precisa dar para ele. É realmente recurso financiado. Porque, assim, a gente sabe que todo mundo quer a subvenção, o recurso não reembolsável. Óbvio, é a melhor opção de todas, mas ela precisa ser uma decisão inteligente, porque talvez o que você está buscando ou não caiba uma subvenção, ou não é o momento para aquilo, não está maduro o suficiente, ou até você está muito adiantado. Então, assim, existem vários cenários que você precisa analisar. E muitas vezes, quando a gente dá a devolutiva para uma empresa de um não, por exemplo, ou você não se encaixa, ou você não tem um projeto que é aderente o suficiente, ou não é o momento, ou para esse projeto a melhor opção não é uma subvenção e é sim um financiamento, é com base em muitos critérios que a gente analisa para chegar nessa decisão, nessa opinião referente a esse projeto de inovação. Porque, vamos ser sinceros, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, demorou para o dinheiro cair na conta de vocês efetivamente. E se o projeto não fosse aprovado? Que tem um risco muito grande dele não ser aprovado. A gente não tem como garantir que o projeto de inovação vai ser aprovado. Então, a ficha que você gasta,
de certa forma, tem que ser muito bem gasta. O projeto de inovação que você vai protocolar são meses para você escrever, meses aguardando um retorno, então tem que ser muito bem pensado. Eu vejo muitas empresas assim, eu vou tentar e atira para tudo que é lado e no final das contas nada dá certo e se frustra e a culpa é da FINEP. Ou a culpa é de qualquer fonte de fomento. Peraí, será que você está fazendo o teu tema de casa da forma correta? Porque esse é um ponto bem importante. Você, olha todos os passos que precisa seguir, olha todos os critérios que você precisa atingir. Eu acho que a gente precisa primeiro olhar para dentro e entender se eu estou fazendo o meu tema de casa da forma correta para depois entrar realmente numa subvenção. Sim. E aí vocês, da Atitude Inovação, fazem isso de maneira muito clara. E esse processo ajudou muito também para eu servir como interlocutor dentro da empresa. De deixar claro qual é o projeto que tem viés, tempo, que está numa ordem cronológica para ser subvenção, e outro, assim, cara, esse eu já estou executando, preciso entregar rápido. Não esse cabe. que você vai colocar subvenção, porque não são as características necessárias e nem se encaixam no tempo, né? Então, esse na verdade, se você insistir em colocar, muito possivelmente será aquele que vai ser reprovado, Exatamente. porque a condição vai aparecer em algum momento. Você vai gastar a ficha no lugar errado. Uhum. E esse é um ponto que tem que ter muito cuidado. Um outro ponto que eu acho muito interessante é que a solução que vocês desenvolveram, ela pode ser vendida para os clientes de vocês dentro de uma outra linha da FINEP, que é o FINEP 4.0. Então, olha que interessante. A Fluxo Máquinas fez a captação de recurso não reembolsável, está desenvolvendo o projeto de inovação, já tem a primeira etapa, as primeiras etapas sendo comercializadas. E agora, a gente está credenciando essa solução no FINEP 4.0, que é uma solução onde a Fluxo Máquinas, sendo uma integradora da FINEP, ela consegue vender essa solução para os seus clientes com uma taxa de juros de 7,5% ao ano, com 2 anos de carência e o prazo total de pagamento de 8 anos. Então, você entrou na FINEP pela subvenção e você agora está fazendo o fluxo, que é a saída, de certa forma, se credenciando como integradora para vender para os seus clientes com com condição totalmente diferenciada. Isso aí. E veja como existe aí também um papel social muito grande desses fundos, porque quando a gente protocolou esse projeto como um todo, essa etapa que a gente está colocando no FINEP 4.0 e Nova Crédito 4.0 para ser financiada pelos nossos clientes, lá ela já estava pronta. Dentro do projeto a gente já escreveu ela, já trouxe ela como uma etapa entregue já e que a gente estava tentando comercializar com o mercado. Que ela já tinha ali seu software, seus sistemas mecânicos que entregavam uma etapa daquele processo todo de completo, trabalho, né? do completo. Uhum. Ótimo, esse cara que hoje trabalha totalmente manual, esse prestador de serviço lá que trabalha totalmente manual, ele tem uma dificuldade financeira muito grande para sair dessa estrutura, que depende totalmente de uma mão de obra braçal, para fazer um grande investimento imobilizado, um CAPEX. Então, quando a gente vem para os clientes e mostra essa possibilidade de ter uma linha de crédito que dê primeiro para ele um fôlego, para depois ele começar a pagar, muda completamente a história. Então, veja que eu gosto muito de contar essa parte do contexto, porque tem um papel social muito grande, inclusive com as pessoas que estão lá fazendo trabalhos na chuva e no sol. Exatamente. E que essa máquina que o dono da empresa ou que essa empresa vai adquirir tem a capacidade de transformar aquele operador que está erguendo caixas na mão num operador de um equipamento com um software de controle, ele é treinado e ele vai ficar no ar-condicionado e protegido da chuva e do sol. Em condições de trabalho com muito condições melhores. muito diferentes. Então, eu gosto muito dessa etapa de contar essa parte, porque às vezes é mais do que uma venda de uma máquina ou de uma solução. Tem um papel social ali muito grande, Gigantesco. ainda mais para a gente aqui dessa área que se desenvolveu nessa área agroindustrial. E né? até pensando, daqui 5, 10 anos, vai ser muito difícil, eu acho que já é difícil encontrar pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Uhum. E será cada vez mais difícil. Então, precisa automatizar e essas pessoas serem treinadas para outros trabalhos Sem dúvida. que consigam ter mais tranquilidade, consigam trabalhar de uma forma muito mais correta até, né? Não, o caminho, e eu acho que até em um tempo atrás, quando se falava de automação, a gente tinha na sociedade uma reação um pouco mais pejorativa de, vai tirar empregos,
Mas a gente já se acostumou e acho que isso nem tá mais dentro da nossa sociedade, ou se tá muito superficial, ou para quem não está dentro das condições de trabalho atual, porque não é uma mudança, já existe um gap, já existe um déficit de pessoas para trabalhar, pelo menos aqui no Sul, onde a gente tem regiões de pleno emprego. Então, é muito mais, a questão é dar condições e melhorar o aproveitamento, o rendimento, condições de trabalho para essas pessoas, realocar elas, do que substituir, eliminar emprego, né? Eu acho que conseguimos superar essa barreira já, sim. Graças a Deus, né? E agora, Matheus, para finalizar, se você pudesse dar um conselho para quem quer começar, ou melhor, para quem nunca ouviu falar de subvenção, ou ouviu falar e está com medo, está com receio, se você pudesse dar um conselho para quem está nos ouvindo, que conselho você daria? Puxa vida, que responsa. Bom, primeiro de tudo, busque estar perto de pessoas que sabem do que estão fazendo, tem know-how, tem experiência e te passem segurança, porque esse talvez foi um dos principais fatores de eu seguir insistindo 3 anos na nossa conexão, porque eu ficava muito claro que vocês tinham know-how sobre o que estavam falando, tinham experiência. Então, eu diria que é se conectar com essas pessoas, porque quando a gente não conhece, quando a gente não é expert no assunto, é importante se conectar com pessoas, empresas que saibam do que estão falando e sejam corretas, tenham cultura parecida contigo. Acho que a Atitude Inovação tem muito disso, assim, tem uma cultura parecida com a do Grupo Fluxo, que não é fazer a tudo a qualquer custo, e sim fazer o que você realmente acredita que seja bom. E fazer bem feito. Fazer bem feito. Então, se conectar com empresas, parceiros e pessoas que tenham a cultura parecida contigo e já tenham experiência nisso, acho que é um ponto principal, um ponto-chave para esse processo. Até porque em diversos momentos, assim, é normal bater em segurança. Com certeza. E aí, assim, a gente vê... Até depois de aprovado, bate em segurança. Como eu vou prestar conta? Como eu vou executar? E em diversos momentos a gente teve várias conversas e sempre, assim, deixando muito claro o processo. Olha, a próxima etapa é isso aqui, funciona assim, funciona assado. Pelo menos a gente tentando deixar o mais claro possível, porque até um ponto importante. Tem passos, etapas, que se a gente explicar de forma muito detalhada antes delas acontecerem, elas confundem. E até elas geram uma ansiedade. Então, elas vão sendo repassadas, explicadas, né, de acordo com a nossa metodologia, conforme as coisas vão acontecendo, para que essa ansiedade ela não chegue antes do tempo. Não é necessário que ela chegue antes do tempo, ela vai acontecendo. Vocês vão preservando os clientes. Tentamos na medida do possível, né? Dá certo. Ai, que bom. Tem funcionado. Tem funcionado. Que bom, se tem funcionado, estamos no caminho certo. Que bate-papo gostoso. Nosso tempo já acabou, infelizmente. Nossa, muito obrigada, Matheus. Foi um prazer gigantesco. Eu estava esperando há muito tempo por esse podcast e saber agora da tua história do começo ao fim e poder ouvir você falando de como foi essa experiência, como tudo isso aconteceu. Eu acho que você inspira muitas outras pessoas e muitas outras empresas, e com certeza esse podcast vai inspirar empresas a estarem buscando também essas oportunidades e conseguirem concretizarem, conseguirem daqui a um tempo elas estarem aqui sentadas na mesa contando como foi todo o processo de captação. Então, primeiro, obrigada por confiar no nosso trabalho. Obrigada por permitir que a gente fizesse parte de todo esse processo. Ele foi muito bom, a gente aprende muito com os nossos clientes no dia a dia e claro, assim, somos fã de vocês, você sabe disso, sempre falo isso e agora vendo o produto pronto, assim, é algo que não tem preço, sempre falo, a gente é pago para trabalhar com coisas incríveis. Eu sou muito abençoada com o meu trabalho, porque a cada dia a gente sai de reuniões com empresas, com ideias que você pensa, como que essa pessoa tem inteligência suficiente para pensar num negócio desse? O brasileiro é incrível, é criativo, porque tem cada solução que você pensa, nossa, mas eu nem tinha me ligado que isso era um problema. Então, por exemplo, isso que vocês desenvolveram, eu já vim do interior, você sabe disso, mas eu não tinha me ligado que era possível desenvolver uma solução que queria conseguir, de alguma forma, acabar com esse problema. Então, assim, parabéns pela trajetória, Obrigado. Pelo empreendedorismo, por acreditar no nosso trabalho, por terem captado o recurso. E aí agora continuamos com os próximos passos. Obrigada também por ter aceito o convite, tá? Obrigado pelo convite. Obrigado por também acreditar nos nossos projetos. E é isso, estou à disposição também sempre que precisar ir para novos desafios. E foi um prazer participar dessa conversa e contar um pouquinho da nossa história e dos nossos projetos juntos. E daqui a pouco a gente vai contar outros cases de sucesso da Fluxo sim, Máquinas, do Grupo Fluxo, muito em breve, tem muita coisa no forno. E
Agradeço a vocês também por estarem conosco até agora. Sigam as nossas redes sociais, @Atitude Inovação. Esse podcast está disponível no YouTube e também no Spotify. E no nosso Instagram você vai ver vários cortes e várias informações do nosso dia a dia, como que a gente trabalha, e a gente sempre está postando lá oportunidades de financiamento, editais. Então, fica ligado que sempre tem dicas e tem possibilidades, oportunidades para a sua empresa inovar, aproveitar e continuar crescendo cada vez mais. Muito obrigada e até a próxima!